Olá, turma! Vamos dar início a uma aula de ciências. Agora vamos iniciar com o módulo 3. E para a aula de hoje temos atividades humanas e a conservação do ambiente. Páginas 190 e 191. Na página 190, vocês estão vendo aí essa imagem, 190 e 191. O que é que vocês estão vendo nessa imagem? Está ocorrendo o quê? Uma extração de minérios, de ferro. Olha ali, as máquinas fazendo toda essa extração de um recurso natural, que é o minério de ferro. Agora vocês também podem analisar essa imagem e ver qual é a paisagem que vocês estão vendo ao redor. Uma paisagem que ainda está preservada, ela não está sendo explorada. Então, esse minério de ferro que está sendo extraído, vai ser produzido diversos produtos. E esses produtos o ser humano utiliza. Então, como você acha que está sendo retirado esse material? Qual finalidade? Então, o homem utiliza dos benefícios da natureza para produzir diversos produtos, mas com isso vai fazendo com que o ambiente ele fique degradado. Se for um recurso que ele venha se renovar, aí tudo bem, mas quando é um recurso que ele não é renovável? Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Então, de que forma o homem utiliza esses recursos naturais? Quais são as consequências que ocorrem nessas transformações do exagero dos recursos naturais renováveis e não renováveis? Tudo isso vamos ver nesse capítulo. Então, vamos ver o que são recursos naturais. O que é um recurso natural? É tudo aquilo que o homem encontra na natureza e utiliza em seu benefício. Quais são os exemplos de recurso natural? Temos a água, as florestas, vegetais, o solo, o oxigênio, a luz solar, o ar, os ventos, animais e os minérios, e entre outros. Então, durante a história do ser humano, ele já utilizou os recursos naturais apenas para o sustento e de forma equilibrada. Porém, hoje, esses recursos são fundamentais para o quesito econômico. Isso explica o fato de sua extração ser cada vez maior. Então, turma, acompanhe na página 192, falando dos recursos naturais. Então, todos os dias realizamos diversas atividades que necessitam de recursos naturais, não é verdade? Das atividades aí abaixo, vocês observam essas imagens, 4 imagens. Qual dessas imagens vocês usam esses recursos naturais? Faz parte do seu dia a dia? Então, assinala. A primeira imagem está mostrando o garoto tomando banho. Qual é o recurso que ele está utilizando aí? Isso. Então, utiliza a água, que é um recurso natural. Vamos agora para a segunda imagem. Tem uma garotinha se alimentando. Quais são os recursos que ela está utilizando aí? Então, vocês estão observando que os recursos naturais utilizados, o alimento, que está o pão, está o leite, mas também você está observando que não só o alimento, mas tem também a cadeira, tem a mesa, tem os talheres, tudo isso foram feitos com recursos naturais. Por exemplo, os talheres, foi utilizado que recurso natural? Que matéria-prima?
Aliás, que matéria-prima? Vocês viram lá na imagem anterior, no início do capítulo, que estava tendo uma extração de minério de ferro. Pois bem, o minério de ferro é a matéria-prima que se utiliza para fabricar coisas de metais, como um garfo, uma colher, uma faca. Vamos passar para a próxima imagem. Outra garotinha estudando, como vocês estão fazendo agora. Tem os materiais que são o lápis, o caderno, os livros. Então, nesses cadernos e livros tem o papel, tem ali a borracha, o lápis. Então, que matéria-prima foi utilizada? Que recurso natural foi utilizado ali? Então, o papel, tem, que são árvores, né? Utilizadas, faz a fabricação de papéis. Tem a madeira da cadeira, da mesa, a borracha, o petróleo, né? Vem derivado do petróleo, enfim. E temos também a luz do sol, ela está fazendo ali atividade de dia, então está entrando a claridade da luz solar. Então a luz solar também é um recurso natural. Temos outra criança ali, fazendo atividade em frente ao computador, como vocês estão fazendo agora. Então, utilizando a mesa como a madeira, tem o computador que está usando a energia elétrica e diversos outros materiais. Então, tudo é um conjunto de coisas que são feitas através retirada da natureza e feito outros produtos que o homem utiliza. Então, agora eu pergunto, qual dessas atividades vocês fazem no dia a dia? Então, marque um X naquelas que vocês fazem diariamente. Acredito que todas, né? Então, como a tia falou, recurso natural é tudo aquilo que a natureza nos oferece. É todo componente proveniente dos ambientes naturais, que pode ser utilizado de forma direta ou indiretamente pelo ser humano, para atender às necessidades. Então, quais são esses materiais, esses recursos naturais? Então, vamos lá reforçar que a tia falou anteriormente. Os minerais, a água, o ar, a luz solar, os seres vivos e entre outros componentes que são exemplos de recursos naturais. Então, o ser humano ele utiliza esses recursos naturais para produzir alimentos, roupas, objetos artesanais, industrializados, em geral. Também para gerar energia elétrica e entre outras atividades. Os recursos naturais, eles se classificam em dois. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Vamos ver agora o que são cada um deles. Então, como a tia falou, os recursos naturais eles se classificam em recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, os recursos renováveis são aqueles que não são inesgotáveis ou que possuem a capacidade de renovação após serem utilizados pelo homem. Temos exemplos de florestas, água, solo, luz solar, ar e etc. Então, novamente, reforçando, recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam no ambiente, pois eles se renovam a um ritmo constante e superior ao do seu consumo. Essa renovação ela pode ser natural ou ocorrer pela ação do ser humano. Como assim, tia? O homem ele pode fazer a renovação de um recurso natural? Sim, quando ele faz o plantio de novas árvores, o reflorestamento. Ele está contribuindo para a renovação desse recurso natural. Então, novamente, quais são os recursos naturais? São renováveis: a água, a luz solar, o ar, o solo e os vegetais. Então, atualmente o ser humano ele vem ampliando a utilização dos recursos naturais renováveis. Então, como o vento, por exemplo.
e a luz solar, eles conseguem fazer, até mesmo, e também as ondas do mar, ele consegue, através desse recurso natural renovável, produzir energia elétrica. O vento, né? A eólica, a energia eólica, a luz solar, com esses tetos solares que estão utilizando hoje em dia muito, produz energia elétrica e também utilizando a força da onda do mar. Vamos falar agora dos recursos naturais não renováveis. O nome já está dizendo. Aqueles que demoram milhares de anos para se renovarem, ou até mesmo aqueles que não têm capacidade de renovação. Ou seja, quanto mais o homem extrai, menor ficam essas reservas. Então, temos exemplos de recursos não renováveis: o ouro, o petróleo, o alumínio, o ferro e outro mais. Então, vocês estão vendo aqui a fonte de não renovável de energia. Então, o petróleo é uma fonte de energia, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. Eles são fontes de energia, agora não renováveis, eles não se renovam. E, como a tia falou, mostrou anteriormente, as fontes de energias renováveis, quais são? A biomassa, né? O que é biomassa? São vestígios, são sobra que entram em composição de vegetais, animais, seres vivos que se decompõem e faz com que produza energia. A água, que através da hidroelétrica fornece a energia elétrica, também energia geotérmica e a energia solar e a energia eólica, como a tia falou anteriormente. Ok? Então, vamos dar sequência. Reforçando, o que são recursos não renováveis? São aqueles que podem se esgotar no ambiente, pois sua renovação geralmente envolve milhões de anos, além de serem consumidos a um ritmo superior ao de sua renovação. Além disso, os recursos naturais não renováveis não podem ser repostos no ambiente pelo ser humano. Os combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás naturais, são exemplos de recursos naturais não renováveis. Então, turma, estão entendendo que são recursos naturais e quais são a classificação deles? Se classificam em renováveis e não renováveis. Então, lembrando que nesse capítulo vamos falar das atividades humanas e da conservação do ambiente. Então, na página 194, vocês estão vendo aí, apesar de muitos recursos naturais serem renováveis, é preciso utilizarmos de maneira consciente. Então, a água é um exemplo. É um recurso que utilizamos diariamente. Então, é um recurso natural renovável, que cobre a maior parte da superfície da Terra. No entanto, apenas uma pequena porção dessa água está disponível para o ser humano. Lembrando que só tem uma pequena porção ou parte de água doce, que é a água que nós utilizamos. Então, diz aí os nossos amiguinhos. Mas então, o que podemos fazer para garantir que todos tenham acesso à água no futuro? Nosso outro amiguinho fala: ora, nós devemos cuidar da água de nosso planeta, evitando o desperdício e sua poluição. Então, você vê aí a garotinha, ela está tomando banho. Então, todos os dias, antes de ir para a escola, ela toma banho e ela faz o quê? Ela economiza água. De que forma? Mantendo o registro fechado durante o saboamento. Quando ela está passando o sabonete no seu corpo, ela desliga e após feito isso, ela reabre para retirar o sabão do corpo. Enquanto isso, a sua mãe, ela escova os dentes e ela utiliza na hora
da escovação, um copinho com água para fazer o enxágue da boca. Então, dessa forma, ela também está evitando o desperdício da água. Que outra forma pode ser, podemos economizar água em casa? Olha outra ideia aí. A menina diz, aqui em casa sempre acumulamos várias peças de roupa para usar a máquina em sua capacidade máxima. Podemos ligar a máquina, mamãe? Sim, filha. Já encaixei o cano que leva a água da lavagem da roupa para o tambor. Assim, armazenamos a água e utilizamos para lavar a calçada mais tarde. Então, forma de economizar e desperdiçar água é essa aí. Evitar colocando a roupa para lavar diariamente na máquina, porque vai gastar energia e também água, que é o que estamos falando, né? Como economizar água. E a água que sai da máquina pode ser reutilizada. Se coloca em baldes ou em um tambor aí, como se fosse um túnel grande, e aí vai armazenando e essa água serve sim para reutilizar em diversas coisas, como lavagem de calçada, outros tipos de limpeza que não precisa de água totalmente limpa. Também, no período de chuva, é importante que quem mora em casa, as galhas de nossa casa, elas são direcionadas para a água da chuva. Então, grande parte da água você pode utilizar da chuva através desses canos ou das bicas, ou também embaixo do telhado colocar recipiente que venha coletar essa água que vem da chuva. E essa água pode ser reutilizada sim, uma lavagem de um carro, também numa calçada, para molhar plantas, é muito útil. Outra forma de economizar. O pai diz, aqui em casa sempre usamos balde para lavar o carro e a calçada, pois a mangueira desperdiça a água. É uma forma inteligente de não estar utilizando a mangueira para lavar um carro, e sim baldes para dali fazer a limpeza do carro. O desperdício é bem menor. E a garota diz, cuidar das plantas é minha responsabilidade. Para irrigar as plantas, utilizo um regador. Dessa forma, evito o desperdício de água. Então, o regador ela vai ter o controle maior do que se fosse utilizar uma mangueira. Então, vocês, turma, irão circular as imagens aí, as cenas que vocês realizam, as atitudes que vocês fazem junto com sua família no seu dia a dia. Circule aí a imagem, ok? E lembrando que economizar água é o dever de todos nós. Vamos refletir sobre essas atitudes diárias e dessa forma vai ajudar a economizar água, pois ela é essencial para a vida na Terra. Vamos, turma, ver aqui esse gráfico para vocês observarem como se classificam os recursos naturais, renováveis e não renováveis. Então, eles subdividem em energéticos, hídricos e biológicos. Os energéticos são recursos renováveis. Ele dá hidroelétrica, energia solar, eólico e biomassa. Na categoria dos hídricos existem os lagos, rios e águas subterrâneas, todos eles renováveis. E os biológicos, temos agricultura, pesca e floresta. Esse grupo todos, energéticos, hídricos e biológicos, são recursos naturais renováveis. Vamos ver agora os não renováveis. Eles se classificam, se dividem em energéticos e minerais. Os energéticos, temos o combustível fósseis, como a tia falou, carvão, petróleo, gás natural e também urânio. E nos minerais, eles se dividem em minerais não metálicos e os minerais metálicos. Os não metálicos são argila, areia, calcário,
mármore e entre outros. E os minerais metálicos são ferro, cobre, alumínio, prata e o ouro e etc. Então, vimos aqui a classificação, a divisão dos recursos renováveis e não renováveis. Então, turma, terminamos a aula. Reveja o assunto na página 190 a 195. Lembrando, estamos no módulo 3. E para a agenda de hoje, temos a página 197. Na agenda de hoje, módulo 3, página 197. O versículo de hoje: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, capítulo 1. Até a próxima.